Olá, está no ar Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. E no programa de hoje, você confere dicas para cuidar de sua voz durante o inverno com a regente dos corais Conservatório Municipal de Guarulhos, Débora Rossi, e um bate-papo com Cíntia Guidini, mestre em Educação e docente do curso de Pedagogia da Universidade de Guarulhos, sobre o tempo que os professores perdem durante a aula com a disciplina. Não saia daí, o Espaço Comunidade começa agora! Uma das principais consequências do frio é o ar mais seco, e isso afeta diretamente as cordas vocais. Confira a dica da semana e saiba como cuidar melhor de sua voz nessa época do ano. Olá, meu nome é Débora Rossi, eu sou professora de música e regente dos corais do Conservatório Municipal de Guarulhos e minha dica do dia hoje é sobre cuidados com a voz. A voz é um instrumento musical, sem dúvida alguma, mas que a gente não acessa, que a gente não tem cuidado. Então, da mesma forma que é importante a gente cuidar do nosso corpo, do nosso bem-estar físico, a gente deveria cuidar da nossa voz. Então, a importância nessa época do ano é porque é uma época do ano que a gente está mais suscetível a doenças respiratórias e isso pode afetar mais diretamente a nossa voz. A melhor coisa que a gente pode fazer para a voz o tempo inteiro é se manter muito hidratado, tomar água o tempo inteiro à temperatura ambiente, evitar gritar, evitar sussurrar. Às vezes a gente acha que por sussurrar a gente não está gastando a nossa voz, mas a gente está forçando toda a musculatura e faz com que isso prejudique ainda mais. Se você é um profissional que tem a voz como ferramenta de trabalho, você tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso. Então, o que eu poderia orientar é beber muita água o tempo inteiro, respeitar os seus limites, qualquer desconforto, poupar, procurar fazer um aquecimento vocal e um relaxamento vocal antes de um período de uso excessivo da voz. Com uma musculatura que é aquecida antes de uma prática de atividade física, a gente também tem que ter esse mesmo cuidado com a voz. Exercícios de aquecimento ou desaquecimento vocal, na verdade, são exercícios muito direcionados que têm um objetivo específico, mas uma pessoa comum que vai utilizar a sua voz em excesso, não é necessariamente o cantor, mas você é um professor, você vai dar aula, você vai dar uma palestra, é sempre importante que você faça algum exercício que favoreça o relaxamento da musculatura da laringe e que prepare aos poucos a sua voz para esse uso excessivo. Então a gente tem alguns exemplos de exercício que podem ser feitos por qualquer pessoa, sem que isso traga qualquer prejuízo, desde que você esteja em condições normais de saúde, desde que você não esteja com nenhum problema vocal sério, aí é sempre melhor procurar um médico. Não perca no próximo bloco a entrevista com Cíntia Guidini sobre o tempo que os professores perdem durante a aula com a disciplina. Não saia daí, o Espaço Comunidade volta já! O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Estamos de volta com o Espaço Comunidade, hoje recebendo Cíntia Guidini, mestre em Educação e docente do curso de Pedagogia da Universidade de Guarulhos e também trabalha com Educação Infantil e Fundamental. Com o início das férias dos alunos e dos professores, convidamos a Cíntia para comentar sobre uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que apontou que um professor brasileiro gasta 20% do tempo de aula com a disciplina. Tudo bom, Cíntia? Oi, tudo bem. E você? É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso te receber, Cíntia. Você poderia comentar para a gente o que você acha dessa pesquisa, desses 20% que o professor gasta chamando a atenção dos alunos? Ele vai fazer falta na educação deles em sala de aula?
Sem dúvida, todo o tempo de sala de aula é um tempo importante para a aprendizagem. E por isso mesmo deve ser planejado cuidadosamente, né, pensado para aquele público, né? Então é importante a gente salientar que o que significa exatamente, o que significam esses 20%, né? Então, vamos pensar, observando um pouco os dados da pesquisa, a gente pode entender que, em relação às tarefas administrativas do professor, para fazer chamada, né, isso é um processo histórico, né, no Brasil e nos demais países participantes, né, no total foram 34 países participantes dessa pesquisa, da Thales. E o interessante é a gente observar que todos os países passam pelos mesmos percalços, né? Então, a questão não está tanto no tempo total de aula, mas em como a gente pode fazer a gestão da aprendizagem no tempo real que se tem na sala de aula. Antigamente, os alunos eles tinham um comportamento muito mais reverente, né, com os professores, obedeciam mais, respeitavam mais, né? Você acha que isso vai mudar em algum momento? Você acha como vai ser daqui a 10 anos? Será que vai voltar a ser como era antigamente? Como antigamente, não. Já mudou. Tudo mudou, né? A gente tem que pensar que a gente está vivendo na sociedade contemporânea uma sociedade que já sofreu várias mudanças, né? Até por conta de outras mudanças que passam pelas mudanças econômicas, né? Então, a gente estamos, né, no meio de um processo ainda de globalização econômica, né? Isso acaba acarretando o nascimento de um outro perfil, né, não só de crianças, né, nascidas nessas gerações, que já estão envoltas aí da tecnologia, não é, que já nascem num mundo onde tudo é diferente de 10, 20 anos atrás. Então, a gente está falando de um outro público. Estamos falando de crianças que aprendem por imagem, rapidez de conexões entre, né, os dados, porque elas acessam facilmente muita informação. E o professor, como sempre falamos, também tem que mudar o seu perfil. Não adianta mais o professor ser aquele transmissor, né, direto de informações, porque é bem possível, inclusive, que ele seja mais desatualizado do que as próprias crianças em relação àquelas informações. Então, hoje, o professor assume um outro papel, que é um papel mais de gestor da aprendizagem mesmo, de mediador, né, do encontro entre os alunos e essas informações, né, de capacitar, no caso, né, as crianças, desde pequenas, a refletir sobre essas informações e conseguir, dessa forma, encontrar soluções ou aplicações dessas informações, desses conhecimentos, né. Mais importante do que isso, penso que a gente está falando de um público muito diferenciado e que precisa encontrar uma escola que também comece a se pensar de forma diferenciada, né, para atender essa nova realidade. Você acha importante esse diálogo com o professor, aluno, para cada um se adaptar a um comportamento do outro, para ter um respeito mútuo? Você acha que o professor pode ter essa liberdade sem perder a credibilidade? Sim. Quando você toca nesse assunto, naturalmente, acho que pode surgir um balãozinho na cabeça das pessoas que nos assistem, né, com a palavra disciplina, controle, né? Então, pensando sobre essa questão, penso que isso também faz parte desse novo perfil docente, né? Penso que não se trata de controlar o comportamento dos alunos, não é? Se trata, mesmo porque nós já sabemos, né, que a gente não controla ninguém, a gente conquista. Mais do que nunca, esse professor está lidando com uma realidade, como é que eu vou dizer, até um tanto dura, né? Em termos de que há 20 anos atrás nós tínhamos salas mais homogêneas,
né, que vinham de uma estrutura familiar parecida, né, de uma cultura aproximadamente, né, também com os mesmos valores. Agora, hoje, nós encontramos uma realidade muito mais diversa. Então, assim, penso que é primordial a escola se organizar enquanto uma unidade, enquanto um sujeito coletivo, né, que a escola consiga fazer isso. No sentido de professores, coordenadores, diretores, representantes de pais, conseguirem, de fato, se organizar em termos de projeto pedagógico, né, de conscientização e também no quesito assumir uma dada pedagogia, né? Então, a gente vê, às vezes, hoje nas escolas, né, eu oriento muito estágio supervisionado, os meus alunos vão fazer estágio e eles voltam assim, olha, a professora não sabe o que é um plano de aula, a professora não sabe o que vai ensinar hoje, a professora disse que é importante ensinar isso e a outra professora da outra sala diz que isso não é importante. Então, quer dizer, existem vários objetivos que se contrapõem, que são dicotômicos dentro do mesmo ambiente escolar e que torna o trabalho escolar complicado, porque é como se um professor rema numa maré e depois esse aluno se encontra com outro professor que rema ao contrário, né, para outra direção. E você acha que o aluno ele reage com o comportamento do professor? Ao ler o relatório, né, que foi publicado nesta semana pela OCDE, dessa pesquisa, Thales, eu encontrei alguns dados interessantes que me fizeram refletir sobre isso e que refletem práticas diferentes, metodologias diferentes nos diversos países participantes, incluindo os países parceiros, como é o caso do Brasil. Mas países como Finlândia, por exemplo, não usam nada de tão sofisticado em sala de aula, né, para garantir, por exemplo, a atenção do aluno. O que mais a gente tem percebido e o que o documento aponta é que as práticas mais, assim, que têm maior sucesso, vamos dizer assim, em relação à atenção, ao envolvimento do aluno, né, naquilo que ele está aprendendo, são práticas mais direcionadas ao aluno mesmo, no sentido de que o aluno esteja à frente das atividades, de que ele participe, até como protagonista, né, da própria atividade, do próprio estudo, né? Então, na escolha dos temas. Então, parece-me que, pelo próprio documento, nem se trata de uma metodologia mais sofisticada, como projetos interdisciplinares, se bem que eles fariam muita diferença, né, na medida em que as crianças elas estariam estudando uma temática, uma situação, um problema, que, de fato, é de interesse dos alunos. Você acha que o professor perde o controle da sala, né? Às vezes, quando os alunos ficam bagunçando, quando ele chama a atenção, mas não consegue. Você acha que ele tem que ser mais rígido, um pouco mais severo com as atitudes? E você acha que eles toleram muitas coisas ainda? Você acha que eles estão tolerando certas brincadeiras, falta de respeito com o docente, né? Com a figura? Estou lembrando aqui algo curioso, também das experiências de estágios do meu aluno, de uma professora. Estou lembrando o relato da aluna que ficou completamente chocada e assustada, né? Ela entrou numa sala de aula e sentou-se lá, né, para observar, fazer o estágio dela, cumprir o estágio, e disse que a professora, a sala estava assim, uma bagunça, os alunos jogando papel, fazendo bolinha de papel, alguns com celular, né? E de repente a professora entrou. Ela quase nem percebeu que a professora entrou, porque ela só percebeu que era a professora porque ela sentou na mesa do professor, na cadeira do professor, e a professora não cumprimentou ninguém, não olhou para ninguém, entrou, colocou o material dela lá, abriu, pegou o livro didático, pegou o giz, se virou de costas para os alunos, começou a escrever na lousa, foi até o final da lousa, voltou, apagou a lousa, continuou escrevendo e os alunos continuaram fazendo tudo o que eles estavam fazendo, jogando a bolinha de papel, brincando, né, curtindo. E aí, de repente, a professora, para surpresa da aluna, apagou, nem notou, inclusive, que a estagiária estava lá, apagou a lousa,
pegou o material dela e saiu. Então, e os alunos continuaram fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, parece-me que esse ambiente escolar, que é o que a pesquisa, né, tem como objetivo diagnosticar, que tipo de ambientes escolares, né, de aprendizagem a gente tem e de que forma esses ambientes de aprendizagem otimizam mesmo a aprendizagem. Então, nesse caso, a gente percebe que professores que não conseguem entender essa nova realidade e não conseguem diversificar a metodologia, que ficam presos a metodologias mais tradicionais, né, mais lineares, né, que ensinam um conteúdo de forma apenas a transmitir esse conteúdo, esses professores eles não conseguem, assim, estamos falando de uma lacuna, é como se tivesse um grande cânion separando o professor do aluno. Então, os alunos não querem estar lá, a professora não quer estar lá, os alunos fingem aliás, eles nem fingem, né, às vezes mais que estão lá aprendendo, eles estão lá porque eles são obrigados a estar lá, e a professora finge que está ensinando. Então, tudo né, uma realidade que apresenta uma situação difícil, né? É desesperador? Nem tanto, talvez. Porque às vezes acaba sendo uma pequena parcela, né? Não pode generalizar falando que a grande maioria. Com certeza, não podemos generalizar. Inclusive, no Brasil, nós temos muitas experiências positivas, não é, muito bem avaliadas nesse sentido, escolas que fazem a diferença, tanto públicas, quero ressaltar, como particulares, né? Não é a instituição necessariamente da iniciativa privada que vai fazer a diferença, e sim a equipe que nela se constitui, que trabalha, né? Então, penso que esse exemplo só nos faz, eu acho, pensar um pouco, contrapondo aos resultados, os 20% da aula perdida, eu diria que tem aula que se perde mais ainda, né? Penso que pode servir essa pesquisa para o propósito que ela tem mesmo, que é de nos alertar, de fazer a gente refletir, né, de fazer a gente pensar alternativas, né, amparar, no caso, novas decisões das políticas públicas educacionais, para que essas tomem outras medidas, né? Então, não adianta crucificar o professor, né, não adianta colocar ou jogar todas as responsabilidades para esse professor, né, que isso não vai resolver. Então, penso que é um conjunto de fatores que precisamos repensar, né, na educação brasileira como um todo. E penso que conversar mais na escola sobre essas pesquisas e, a partir daí, não se colocar nem no papel de vítima, né, e tampouco se colocar também no papel de negativo mesmo, enfim, está tudo acabado, não tem mais solução. Penso que a gente precisava dar mais ênfase para essas experiências, divulgar mais essas experiências, para a gente aprender com elas e por que não, né? Para a gente pensar isso. Mas, óbvio que a gente não pode desconsiderar a questão do investimento. Acho isso muito importante. Uma outra pesquisa da OCDE, né, mais relacionada aos resultados do PISA, indicaram também para a gente que, por exemplo, o Brasil investe aproximadamente $26 mil por aluno no seu período de escolarização. Enquanto que, por exemplo, o Vietnã, né, investe lá $7 mil. E o Vietnã consegue um resultado melhor, né, do que o Brasil. Então, não é a questão em si bruta do investimento, mas de que forma esse investimento está sendo aplicado. Sim, né? Às vezes você querer investir em escola se não tem uma educação de qualidade. Não adianta, por exemplo, a gente ter uma escola linda ou muitas escolas no sentido quantitativo mesmo, né? Não adianta a gente cuidar apenas da universalização de vagas, né? Mas a gente precisa agora começar a pensar na universalização da qualidade
da educação, né? Já está na hora, a gente já passamos por todo um período, né, de universalização da educação básica, um exemplo, e agora da universalização do ensino superior. Mas a gente precisa pensar em quantificar, se é que eu posso falar assim, a qualidade também. Sim. Então a gente precisa pensar, bom, no que nós vamos investir? Né? Vamos equipar todas as escolas com lousa digital, um exemplo? Né? Será que isso vai ser realmente o diferencial? Né? A gente tem bons exemplos aqui bem próximo, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, de escolas que gastaram aí em torno de R$500 mil, aqui inclusive na Zona Leste, né, de colégios que gastaram R$500 mil investindo em lousa digital em cada sala, com equipamento multimídia, internet, né, tablets, mas que não adiantou muito, porque, inclusive, algumas dessas experiências causaram outras consequências, do tipo, os alunos adoeceram, começaram a ficar com dor de cabeça, enxaqueca, porque o professor usava a lousa digital para transmitir, via método de cópia mesmo, para os alunos aquilo que antes ele escrevia na lousa. Então, o espaço da lousa foi reduzido a uma lousa digital, o professor digitou, né, nos seus slides ali toda a informação e pedia, olha o que acontecia, pedia para os alunos copiarem, ainda com a luz semi-apagada, né? Então, pensa, né? não mudou nada, né? Quer dizer, a metodologia não foi repensada, então não adianta investir em aparatos muito sofisticados se o que vem antes, que é a formação do professor, melhorar essa formação, né, e investir muito na formação contínua de qualidade desse professor. Uma coisa importante é também a questão do reconhecimento. Eu penso que quando o nosso professor, né, ele alcança um resultado bacana, um resultado legal, esse feedback não é dado a ele, né? A pesquisa aponta isso, que os professores se desmotivam porque não há um reconhecimento, né? E esse reconhecimento não necessariamente, na voz dos próprios professores, precisaria ser em dinheiro, né? Então, isso atrapalha um pouco porque o professor, aquele que está desmotivado ou que não tem estrutura, não faz encaminhamentos importantes. Aquele professor que consegue fazer isso também não é reconhecido, né? Então, penso que a gente precisa avaliar todos esses, enfim, detalhes, né, importantes, que envolvem aí, de alguma forma, acaba recaindo para a figura do professor, para os cuidados mesmo necessários para essa formação desse professor e para as condições de trabalho desse professor. Bom, Cíntia, vou agradecer sua presença aqui, foi muito bom nosso bate-papo sobre a questão levantada desses 20% e também as outras alternativas, né, que foram citadas aqui, qual que seria o melhor método, qual que não seria. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Que isso, fica à vontade para voltar aqui no programa, a gente bater mais papo. Voltarei. O Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796, ou envie um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas você encontra no nosso canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau!